Quero cumprimentar todos os irmãos, os amigos, com a paz do Senhor Jesus. Quero dizer que é uma satisfação poder estar adentrando no teu lar, no teu trabalho, em mais um programa Escola Bíblica transmitido aqui pela TV ADNP. Estamos na 9ª lição, já 1º de dezembro. Então, essas últimas 5 lições, vamos estudar o livro então de Eclesiastes. E essa 9ª aula, então, tem como tema o tempo para todas as coisas. Registrado aqui, então, no livro de Eclesiastes, capítulo 3, o versículo 1, que diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, estamos dando esse pontapé nessas últimas 5 lições, a respeito então do livro de Eclesiastes. Então, podemos dizer que o tempo é muito curto, para que possamos então fazer um estudo indutivo em relação a este livro, que tem 12 capítulos, mas queremos então fazer uma síntese, fazer uma pequena abordagem sobre cada aula que foi proposta então para ou pelo autor da lição. Bom, podemos dizer também que Eclesiastes, ou pregador, é em muitos aspectos um livro enigmático. Então podemos dizer que a construção deste livro é um tanto, muitas vezes, desconexa, é um vocabulário obscuro, com estilo frequentemente complicado. Então todas essas particularidades então desafia o entendimento do leitor. Contudo, certo número de palavras que não se encontram no resto do Antigo Testamento. Então, ele contém certas palavras que não há registro dentro do Antigo Testamento, e cujo significado, portanto, é difícil então determinar com precisão. Mas podemos dizer que o livro de Eclesiastes mostra então a crise, olha só, a crise de um homem que vive a falta de harmonia existencial. Isso é o que nós estamos então vivenciando, ou presenciando hoje. Então a aula proposta hoje se encontra dividida em 4 capítulos, as quais tratam. Então vamos passo a passo aqui dentro desses capítulos que fora então proposto pelo escritor da revista. Bom, o primeiro capítulo nós vamos ver Eclesiastes, o livro e a mensagem. Então nós vamos pegar um pouquinho sobre a datação deste livro, vamos conhecer também o pregador. Então vamos lá, rapidamente, o tempo não nos permite, então vamos caminhar de forma rápida. Embora haja discordância de opiniões acerca da data e da autoria do livro de Eclesiastes, mas podemos dizer que, entretanto, estudos apontam que o livro ele fora escrito por volta de 1000 a.C., 977 a.C., e neste período nós observamos que Salomão era rei em Jerusalém, e ele governava então Israel. Vamos conhecer um pouquinho a respeito então do pregador. Então nós podemos ver que além do perfil autobiográfico do escritor deste livro, apontando de modo inequívoco para Salomão, há também outras
né, evidências também indicando a autoria para Salomão. Vamos então observar, né, essas evidências. Primeiro, os títulos indicam Salomão, né, filho de Davi, né, rei de Israel. Então, no primeiro versículo, né, Eclesiastes 1:1, diz: palavras do pregador, olha só, filho de Davi, rei de Jerusalém. Então, o autor, ele se identifica, né, como pregador, filho de Davi e rei de Israel, ou rei de Jerusalém, né? Então, nós observamos aqui, e rei em Jerusalém, como diz outras traduções. O versículo 12 desse primeiro capítulo diz ainda, o autor diz, tendo sido ou fui rei de Jerusalém. Ou como traduz também a versão revista e atualizada da Sociedade Bíblica no Brasil, que fala, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Então dá a ideia de tempo real de quando fora escrito. Então isso leva-nos, sem dúvida, a admitir que trata de Salomão. A segunda evidência, né, que atribui a Salomão esse escrito é a Odisseia moral, né? Olha só, do autor, narrada então no livro de 1 Reis, no capítulo 2 até o capítulo 11. Então esses 9 capítulos aí vão tratar sobre uma odisseia moral, né, da história da vida do rei Salomão. Então nós podemos ver que o papel, né, daquele, isso já em terceiro lugar, né, a terceira evidência, então o papel daquele que ensinou ao povo, né, que escreveu muitos provérbios, né, corresponde à sua vida, né, corresponde à vida de Salomão. Então tudo isso, né, aponta para Salomão, o filho de Davi, como sendo o autor, né, deste livro. O povo em geral, quero dizer que sempre aceitou Salomão como sendo o escritor deste livro. E quando nós olhamos para os historiadores antigos, Martinho Lutero, por exemplo, chamou o autor do livro de Salomão, filho de Davi, né? Então, com isso, nós podemos dizer que concluímos o primeiro capítulo. Mas, como a revista não propôs, né, aqui falando sobre o objetivo deste livro de Eclesiastes, em rápidas palavras eu trouxe aqui mais um pontozinho dentro desse primeiro capítulo para que possamos entender, né, o livro de Eclesiastes, já que iremos abordá-lo nessas 5 últimas aulas. Eclesiastes, então, ele registra suas reflexões negativistas a respeito, então, da futilidade de buscar a felicidade nesta vida a parte de Deus e da sua palavra, né? Então, o autor, né, ele registra essas reflexões, né, ou seja, não há, né, uma felicidade plena nesta vida a parte de Deus e da sua palavra, né? Podemos dizer que Salomão ele teve riquezas, né, poder, honrarias, né, fama e até prazeres sensuais, né, em grande abundância. Mas no fim, né, o resultado de tudo foi o vazio, né, e a desilusão. Então ele escreve dizendo que vaidade de vaidades, tudo é vaidade, né? Isso já no versículo número 2 desse primeiro capítulo, né? Então o propósito, né, o propósito do escritor, né, de Eclesiastes foi, né, principalmente para compartilhar com o próximo, especialmente com os jovens, né, antes de morrer, seus pensamentos, seu testemunho
a fim de que outros não cometessem então os erros que ele cometera. Então nós podemos ver que revela então, de uma vez por todas, a sua total futilidade do ser humano, olha só, em considerar bens materiais e conquistas pessoais como os reais valores da vida. Nós podemos ver que, embora os jovens devam desfrutar da sua juventude, mas o mais importante disso é que se dediquem ao seu Criador, e que decidam temer a Deus, olha só, e guardar os seus mandamentos. Esse é o único caminho que dá sentido à vida. Então, quando olhamos para o livro de Eclesiastes, no último capítulo, ele escreve da seguinte forma, no versículo de número 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Ele inicia o capítulo 12 com esse versículo, e quando nós observamos como ele se trata, reporta-se então à juventude, ele conclui aqui no versículo 13 e o versículo 14 da seguinte forma: de tudo que se tem ouvido, a conclusão é, então de tudo que se comentou, de tudo que se falou, a conclusão é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois isso é todo o dever do homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra, inclusive tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então ele fecha então o seu livro, melhor falando, com esses versículos. Bom, caminhando aqui, o outro capítulo proposto aqui pela lição é discernindo os tempos. Bom, quando falamos em discernir os tempos, nós podemos ver que o escritor coloca aqui tanto a transitoriedade da vida, quanto também a eternidade de Deus. Bom, vamos aprender um pouquinho. A verdade prática, então, da revista, diz que o tempo e o espaço em que vivemos são limitados. Por isso, então, devemos ser bons despenseiros de Deus nesta vida. Então, podemos ver que a vida ela é efêmera, ou seja, a vida é passageira, a vida é transitória. Então, Salomão ele está consciente disso. Então, ele consciente disso, ele escreve que geração vai, geração vem, mas a terra, olha só, permanece para sempre. Esse é o versículo 4 do primeiro capítulo ainda. Então, sendo então a vida tão curta, que proveito tem o homem de todo o seu trabalho debaixo do sol? Que proveito? Isto é o que o pregador ele procurará responder dentro desses escritos, dentro desses 12 capítulos que compõem o livro de Eclesiastes. Então, quero dizer que muitos tentam, então, driblar a vida fugaz com as mais formas de satisfação. Olha só. Então, há aqueles que acham, então, que possuir muita sabedoria vai resolver o problema. Olha só, então, nesses dribles aí, nós vemos que uns tentam, falar assim, se eu tenho muita sabedoria, então vai resolver o meu problema. Já outros buscam no prazer esta mesma resposta. Então, enquanto uns buscam conhecimento, outros buscam prazer. Já outros, ainda outros, procuram compensar isso com uma vida cheia, então, de posses. Olha só, os objetivos vai se estendendo e vão sendo muitos, E por último, há aqueles também que buscam suas realizações no próprio trabalho.
né? Então cada um com a sua mentalidade, então tentam sair por aí tentando satisfazer, tentando preencher, mas Salomão coloca que tudo é vaidade. Então o centro de realizações e satisfação não estão nessas coisas, né? Nós vamos aprender isso ao longo dessas 5 lições, né? Que o centro dessas realizações não estão nessas coisas. Bom, em segundo lugar, nós temos também a eternidade com Deus. Eclesiastes 3 e o versículo 11 diz que tudo fez formoso em seu tempo. Olha só, também pôs a eternidade no coração dos homens, contudo não podem descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, pelo fato de sermos então criados à imagem de Deus, né, temos uma sede espiritual. Olha só, temos uma sede espiritual e do valor eterno, né? Então, isto implica, olha só, que nada, a não ser o Deus eterno, é capaz de satisfazermos, né? Então, só Ele pode satisfazermos verdadeiramente. Então, não adianta buscar essa satisfação no trabalho, não adianta buscar essa satisfação nos prazeres, né, na riqueza, no conhecimento, né? Então, só esse Deus eterno é capaz de satisfazermos verdadeiramente. Então, Ele pôs em nós um incansável anseio por um mundo perfeito, que só Ele pode ser encontrado, né, em sua perfeita lei. Então Deus nos deu um vislumbre da perfeição na sua criação. Olha só, é apenas um vislumbre. Não podemos ver, né, o futuro ou compreendê-lo, né, todas as coisas. Não podemos compreender todas as coisas, né? Assim sendo, devemos então confiar nele agora e também fazer a sua obra aqui na terra. O terceiro capítulo dessa lição, né, proposta aqui pelo escritor, é o tempo e as relações interpessoais, né? Então nós podemos ver que o tempo é extremamente precioso, né? Nós não podemos desperdiçá-lo, ele não pode ser desperdiçado. Então, sabendo disso, olha só, temos que desfrutá-lo da companhia, né, da família e principalmente servindo a Deus, né? Então, sendo curto, vamos então desfrutá-lo na companhia da nossa família e também servindo a Deus. Bom, na companhia da família, então nós podemos observar vamos observar o que Salomão ele diz para as relações então interpessoais no convívio familiar. Olha só, colocamos aqui 3 versículos, né, extraímos 3 versículos de dentro do livro de Eclesiastes. Salomão, então, ele diz, olha, vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão, né, se agrada das tuas obras. Olha só, isso é a satisfação, né, nos relacionamentos interpessoais dentro da família. E Salomão, ele continua ainda dizendo, fala assim, olha, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, né, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. E o terceiro versículo que extraímos para trazer para a aula de hoje também é, né, Salomão dizendo, ó, goza a vida com a mulher que amas, né, todos os dias da tua vida, fugaz os quais Deus te dá debaixo do sol. Então, quando nós observamos, né, o texto, né, esse contexto, não deixa dúvida de que o ambiente é festivo, né, que o ambiente é de festa. Então, as referências aqui, pão, vinho, vestes, óleo, né, demonstram isso, né, demonstram essas características. Então, é uma festa, mas uma festa em família, né? Infelizmente, né, é com muito pesar que podemos expressar que existem muitos lares que não cultivam este ambiente festivo.
é uma verdadeira guerra, né? Muitos estão ali, encontram-se então entrincheirados e ninguém quer ceder, né? Não foi este o propósito, não foi esse o objetivo que Deus então nos concedeu um lar. Este lar tem que ser bem aproveitado, né? Tem que ser um lar festivo. Mas tem também, né, nesse terceiro capítulo aqui, um ambiente também relatando no trabalho. O que quer dizer? O trabalho nunca deve ser um fim em si mesmo. Por quê? Portanto, se frustra, né, quem pensa desta forma. Então, aqueles que pensam desta forma acabam se frustrando. Então, quando o trabalho e não Deus é o centro de tudo, olha só, então ele se transforma em fadiga, né? Então, quer dizer, o nosso centro, o nosso objetivo tem que ser Deus, né? Então, o trabalho nunca deve ser o fim em si mesmo. Bom, como o tempo nosso já está terminando, temos ainda o quarto capítulo aqui desta lição, e ele vem falando sobre administrando bem o tempo. O que podemos dizer sobre isso? O que a revista está propondo para nós, né, a respeito de administrar bem o tempo? Nós podemos ver aqui, primeiramente, que devemos evitar, né, a falsa sabedoria e o hedonismo, né? O que esse ponto quer dizer? Então, buscar o conhecimento tem sido, né, o alvo do homem através dos séculos, né? Então, nós podemos ver que o objetivo, o alvo do homem sempre foi a busca, né, pelo conhecimento ao longo dos séculos. Mas nós podemos ver que Salomão também ele se empreendeu nessa busca. Então, a busca do conhecimento como um objetivo de realização pessoal produz a frustração. É um falso saber. Então nós podemos ver que da mesma forma a busca, né, pelo prazer em si configura-se simplesmente numa prática de hedonismo. Então nós podemos ver que após, né, olha só, após a busca dessa satisfação, quando tudo terminar, haverá então um sentimento vazio e frustração. E por último aqui, né, nós temos que evitando também a falsa prosperidade e o ativismo. Mas ativismo para muitos pode ser uma palavra então nova. Ativismo, então, nós podemos ver que ela é definida como uma doutrina que privilegia a ação em detrimento, então, à especulação, ao enganjamento, à militância, né? Então, sobre isso, no final de sua intensa busca, então, por posse e experiências, Salomão concluiu que tudo era vaidade, né? Ou vapor, uma aflição de espírito. Nós podemos ver que mesmo tendo feito, olha só, mesmo tendo feito e experimentado tantas coisas, né, e ainda assim havia uma sensação de que nada duradouro tinha sido alcançado, né? Então isso é uma lição, uma reflexão para todos nós, né, que estamos então acompanhando essas lições bíblicas ao longo então desse trimestre, né? Queremos então concluir essa aula, pois o tempo já se esgotou, e queremos, né, agradecer a todos aqueles que nos permitiu adentrar na sua casa, no seu trabalho, né, levando um pouco da palavra de Deus, né? Então fique com Deus, até o próximo programa Escola Bíblica e continue acompanhando a nossa programação da TV ADNP. Um grande abraço, até o próximo programa, que Deus abençoe.